Gênesis 26, capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Empresta o seu dedo de profeta para o irmão que está do seu lado aí, e fala para ele assim: nesse mesmo ano, nessa mesma terra, o Senhor vai te abençoar. Deus, é debaixo da sua palavra que nós estamos aqui nessa noite. Deus, o Senhor tem falado comigo em um texto. O Senhor tem falado, tem ministrado em mim, Pai, essa mensagem. E eu quero compartilhar a sua palavra agora com a sua igreja. Senhor, que a sua mão venha estar, Pai, nesses corações que estão fechados. Pai, assim como uma semente, a palavra, ela venha entrar e ela venha frutificar. Senhor, que a sua mão, que o seu poder venha estar sobre nós. Não pelo Rafael, Senhor, mas pela sua palavra. Porque, Senhor, se não fosse a sua palavra, a sua presença, Pai, nós não somos nada. Mas a sua graça, a sua presença, a sua bondade sobre a nossa vida, Senhor, ela tem nos deixado de pé, Pai. Então, mais uma vez, fala com nossos irmãos que aqui estão, Pai. Fala com nossos irmãos que nos acompanham também em suas redes sociais. Pai, que possamos sair daqui debaixo dessa palavra, acreditando, Senhor, que o Senhor é poderoso e o que o Senhor vai fazer infinitamente mais. Em nome de Jesus, podem tomar seu assento. Quando nós se deparamos com esse texto, quando nós ouvimos esse texto aqui da parte de Deus, um pedaço do texto da vida de Isaque, nós não temos noção do que esse homem passou até chegar até aqui. A história desse homem é uma referência em nossas vidas, particularmente em minha vida, um dos patriarcas. Só que a história desse homem vai trazer algumas lições para nós. Lições essas que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Algo que Deus falou muito ao meu coração. Esse homem, querido, ele está vivendo em um período de seca. E o interessante lembrar é que no capítulo 26, quando o texto vai começar a narrar, a Bíblia vai dizer que Isaque agora ele está enfrentando um momento, um período, uma fase de fome. Esse homem ele está vivendo um período de fome, de seca, e a Bíblia vai dizer mais, a Bíblia vai dizer que esse período que Isaque ele vai passar foi o período que o seu pai um dia também passou, Abraão. Agora Isaque ele está passando por um período de guerra, um período de fome, um período de seca. E quando a Bíblia fala no Antigo Testamento, querido, que era fome mesmo. Era fome que a terra, ela não produzia, queridos. Era seca, Vitor, que a terra ela não produzia nada, não tinha alimento. E aqui a gente não está falando de fome, né, pela questão social, não. Enquanto um tem, o outro não tem. Enquanto um na rua joga comida fora, o outro não está comendo, não. Aqui nós estamos falando de um período de fome, de seca. Aqui nós estamos falando de um período que não brota nada, querido. Não tem como colher. E esse homem ele está vivendo dentro desse período de dificuldade, dentro desse período de seca. E quando a Bíblia faz menção a Abraão, pastor Martins, eu me lembro, nos traz à memória
o seguinte, que quando a palavra de Deus chega para Isaac e fala assim, ó, esse período que você está passando, quando o texto diz isso, faz menção a alguém que já passou por esse mesmo processo. Isaac está enfrentando um período de fome, mas existe alguém que já passou por esse período. E quando a Bíblia traz menção à vida de Abraão, Deus está querendo nos mostrar, Isaac, você está passando por um período de fome, mas seu pai também passou um dia. Passou. Está no período de fome, está no período de seca, mas alguém um dia também já passou. Deixa eu melhorar isso aqui para você entender. Deus está falando, Isaac, o período está difícil, é seca, mas existe alguém que lá atrás já passou por isso. E se ele passou, você também vai passar. A palavra de Deus chega para ele e fala assim, ó, ele passou. O período foi doloroso, ao ponto, queridos, de pessoas saírem desse lugar e ir para outro lugar, caravanas sair dali. Não, vamos sair daqui, porque aqui a terra está ruim, não está brotando, não está acontecendo. Vamos para o Egito, vamos sair daqui. A situação da terra aqui é tão ruim, está tão difícil, meus irmãos, que existem pessoas que estão saindo, se mudando de cidades. Está saindo desse ambiente aqui, porque esse ambiente está difícil, não dá para sobreviver. E é muito fácil a gente falar quando está de fora, mas quem está passando aqui, a terra é ruim, irmão. É um período difícil, é um período doloroso. Só que enquanto tem gente saindo, Isaac permanece. Aí vem a palavra de Deus a ele e diz, uma profecia da parte de Deus, e fala, Isaac, continue nessa mesma terra, não vai para outro lugar, porque aqui eu te farei prosperar, eu vou te fazer prosperar. Esse homem, ele vai acreditar, ele vai crer, ele vai colocar sua fé, Valberto, na palavra do Senhor. Enquanto ele vê caravanas passando, enquanto ele vê pessoas passando, saindo da cidade, ele tem uma palavra. E qual é a palavra? Permanece. Qual é a palavra de Deus para ele, Vitor? Suporta. Qual é a palavra para ele? Está difícil, mas aguenta. Porque entre encarar uma realidade, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Ah, Rafael, mas você não sabe o que está acontecendo. Fica com a palavra de Deus, querido. Só que agora a gente vai caminhar aqui, a gente vai ver uma cena que me chama a atenção. Porque vem a palavra de Deus para Isaac. A palavra de Deus para Isaac é o seguinte, Marquinhos, ó, fica, porque eu vou te fazer prosperar. Fica, porque a promessa está sobre você. Quem mandou ele ficar? Deus. Só que a gente vai lendo o texto e chega no versículo 12, pastor Martins. A gente está vendo Isaac semeando. Quem mandou Isaac ficar? Quem mandou Isaac ficar? Se Deus manda ele ligar, por que ele semeia? Isaac, ele está semeando em uma terra que não produz, pastor Martins. Ele está semeando em uma terra que não está saindo nada. Ele está semeando, ele está dedicando tempo, Daniel, em uma terra que não está brotando. Mas a Bíblia vai falar que Isaac semeava. A Bíblia vai falar que Isaac semeava. A Bíblia vai falar que Isaac semeava. Rafael, mas a terra não era ruim? Era. Rafael, mas a terra não produzia, havia fome? Havia. Isaac tinha necessidade de semear? Não. Porque Deus tinha feito uma promessa.
Mas Isaac entendeu que a promessa, ela sim, ela é capaz de me manter. Mas o que é para mim fazer, Deus não vai fazer. O que é para mim fazer, Deus não vai fazer. Quando eu li isso, eu falei assim: Senhor, por que Isaac está semeando numa terra que não produz? E eu fiquei dias perguntando, orando a Deus: Senhor, por que Isaac vai semear numa terra que não produz? O que vai levar esse homem a jogar semente em uma terra que não está produzindo? É um momento difícil. Deus me despertou de madrugada, tia Nete. Sabe quando a voz de Deus fala para você levantar? E eu fiquei nesse texto aqui alguns meses. E eu comecei: Senhor, por que esse homem vai semear em um período de seca? Deus, filho, semear num período bom é ótimo, né? Mas ele vai semear no período que ele precisava. Lembra de Gênesis 22? Abraão está muito bem. A palavra de Deus vem a Abraão e diz: Abraão, toma o seu filho, seu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e ali eu te mostrarei um monte. E ali, Abraão, tu entregarás o seu filho em sacrifício e em holocausto. A Bíblia vai dizer em Gênesis 22 que Abraão pega Isaque, pega os moços, lenha, cutelo, fogo, e caminha cerca de 3 dias até chegar em um dos montes que Deus lhe mostrou. Isaque, junto com seu pai Abraão, junto com a lenha, o cutelo, vai subir o monte. E no meio do monte, Vitor, Isaque vai chegar para o seu pai Abraão e vai falar assim: pai, eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O que Abraão vai dizer para Isaque? O que Abraão vai dizer para Isaque? Deus proverá para si o cordeiro. Quem pediu Isaque a Abraão? Quem pediu Isaque para Abraão? Foi Deus que pediu Isaque para Abraão. Agora você entende o que Isaque está fazendo aqui no versículo 12 de Gênesis 26. O que, Rafael? Semeando sobre uma terra que não produz. Por que ele semeia? Porque Isaque entendeu que quando Deus pede, Deus honra. Imagina quando você entrega quando ele não pede. Isaque entendeu que quando seu pai estava indo para oferecer ele, Deus pediu e honrou. Deus proveu. Por que eu não posso semear agora? Será que Deus precisa pedir para me semear? Aí Deus falou comigo: filho, sabe por que ele semeia e colhe? Porque eu não dependo da terra para produzir, florescer nada na sua vida. Eu só dependo do seu coração. Eu só dependo de como você está semeando. Por que ele semeia em uma terra que não produz? Porque ele entende que nem sempre Deus precisa pedir nada para mim para fazer uma obra na minha vida. Eu tenho que entender que eu tenho que liberar algo, porque eu tenho certeza que vai florescer. Deixa eu melhorar isso aqui para você melhorar o glória. Ele está semeando numa terra que não produz, porque ele entende que não é a terra que dá a resposta que ele precisa, que não é a terra que dá a resposta que ele quer. Ele está semeando, mas ele entende que ele não está semeando para a terra, ele não está semeando para aquilo que está nos seus olhos naturais. E é até engraçado quando eu li isso, que hoje eu estava com minha mãe, né, ela estava lá cuidando das plantas dela, né? E eu citei até a minha madrinha, a Rosângela, que uma vez a gente foi na célula lá na casa dela, né, e tinha uma samambaia, um projeto de samambaia lá, né? Só tinha um galinho, irmão, enfiado na terra. Eu estava comentando isso com minha mãe hoje, e me fez menção agora, me fez lembrar agora. Eu falei assim: irmã, que negócio é esse aqui? Ela: não, que isso aí é uma samambaia, né, que era da minha avó, né, e eu queria cuidar dela. Eu falei: irmã, mas eu sei que sua fé é grande, mas, irmão, o galinho estava seco já, enfiado na terra. Era só uma mudinha.
Falei, irmã, você tem que ter fé mesmo, porque eu estava conversando isso com minha mãe hoje. E minha mãe me deu a resposta para uma coisa muito interessante. E ela tinha plantado num vaso lá, irmão, só uma mudinha de samambaia. A gente ia acompanhando a célula, a gente ia lá, a gente via. Um dia ela mandou a foto, aí Rafa, como é que tá? Já não tinha uma muda, tinha 3, tinha 4. Né? Hoje está lá grande, florida. E eu cheguei para minha mãe e falei isso. Poxa, mãe, estou vendo você cuidando aí das plantas, aconteceu isso, isso, isso. A minha mãe falou, filho, não é sobre a terra. O que faz a planta vingar não é a terra. Eu, como que não é, mãe? Se a terra não tiver, se a terra não for uma terra própria. Não, meu filho, é a mão. Se você não tiver a mão para a coisa, não flui, não acontece. Se a mão não for boa, irmão, você já ouviu isso, não já? Se a mão não for boa, meu irmão, você pode colocar o que for. Não vai vingar. Não cresce. Se a mão não for boa, irmão, pode ser até aquele trabalho, quem é de 90, aí o negócio, irmão, não acontece. Eu falei assim, mãe, como isso é a mão? É a mão, filho. Tem que ter a mão boa para plantar. E não é sobre a terra. Aí você olha para Isaac agora, em uma terra ruim, mas está plantando. Porque não é a terra que vai dar o retorno. Eu prego para alguém nessa noite, querido, que pode estar semeando em uma terra que não está produzindo nada. As pessoas podem olhar para você e falar assim, para de semear porque você está gastando semente aí. Mas se Deus falou, permaneça, Ele vai te fazer prosperar nessa terra. Você não vai precisar se mudar da sua cidade, você não vai precisar sair daqui. Se Deus te plantou aqui, você vai colher tudo aquilo que o céu tem para você. Aleluia! Alguém pode olhar para você e falar assim, cara, você está insistindo e não tem resultado, desiste. Alguém pode olhar para você e falar assim, abre mão disso. Chega, não dá mais. Mas Deus está olhando para você e fala, sobre a sua família eu tenho promessa, sobre a sua empresa eu tenho promessa, sobre o seu casamento eu tenho promessa, sobre os seus filhos eu tenho promessa, sobre a sua casa, sobre os seus negócios eu tenho promessa. E queira o inimigo ou não, você vai prosperar. Só que semear cansa, pastor Martins. Semear dói. Semear, não pode ficar com medinho de sujar a mão, não. Tem que meter a mão arado. Isso dói, isso machuca, porque quando você semeia e não vê resultados, isso te entristece. Mas existe alguém aqui que vai nos provar, oh, aleluia, que independente daquilo que enfrentamos, querido, oh, aleluia, nós vamos colher aquilo que o céu tem preparado para nós. Quantas pessoas olharam para ele e falaram assim, sai, cara, muda de cidade, vamos sair daqui. Você está semeando na terra que não produz, você está semeando num período difícil. Isaac está semeando num período de fome. Isaac está semeando no período ruim. Mas entre o período ruim, existe um período de colheita. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu no mesmo ano. Me presta aí sua mão, seu dedo de profeta aí. Presta seu dedo para Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, o ano ainda não acabou. Uma pessoa pegou isso aqui, ó. O ano ainda não acabou. E colheu Isaac naquele mesmo ano, 100 por 1. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, você está preparado para a colheita? Está preparado para a colheita, meu irmão? Vocês estão preparados para a colheita? O ano ainda não acabou. Ele vai colher no mesmo ano
100 por 1. Aí eu imagino alguém olhando para ele e falando assim, como? Como? E o texto vai continuar dizendo que ele vai colhendo. E ele vai se tornar grande. E ele vai se tornar rico. Num período de fome, tem alguém que semeia. E tem alguém que cresce. E tem alguém que se torna próspero. Sabe o que eu aprendi nesse texto? Que não são a circunstância que vai definir meu futuro. Sabe o que eu aprendi nessa passagem aqui? Sabe o que eu aprendi nessa pregação aqui? Que não é o período que nós estamos enfrentando que vai definir aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque eu tenho uma promessa de Deus. Porque eu carrego uma promessa. Quantos têm promessa de Deus aqui? Querido, se você tem promessa de Deus, pode vir ventos, pode vir crises, pode vir período de fome, que Deus vai te fazer triunfar. Isaac vai se tornar alguém grande. Ele vai crescer tanto, querido, que ele vai lembrar dos poços que seu pai havia cavado. E poços aqui, querido, se fala de valores. Só tem poço quem tem dinheiro nessa época. Ele vai começar a lembrar desses poços, desentulhar poços. Ele vai começar a se tornar alguém grande. Quando algumas pessoas chegam para ele, e a Bíblia vai dizer isso, final do versículo 14, e os filisteus o invejavam. Se você não está preparado para ser invejado, querido, para de semear. Se você não tem maturidade para ser invejado, para ser julgado, semeia não. Porque enquanto você está se doando, pessoas vão se levantar contra você. E a gente tem que aprender a administrar isso. Ele foi tão invejado, ele foi tão açoitado que falaram, aqui você não fica mais. Eu te convido a se mudar daqui. Isaac tinha uma promessa de Deus. Isaac, ele sai, desarma as suas tendas e vai para o vale de Gerar. Ele sai do foco, ele sai do meio e vai para o vale. Ele chega no meio do vale. Ele foi convidado a se retirar do lugar que ele estava e vai para o vale de Gerar. E ali ele teve os seus poços entulhados e ele teve uma ideia. Me pergunta, qual a ideia, Rafael? Me pergunta mais forte, qual a ideia, Rafael? Entulharam meus poços. Mas isso não me impede de cavar mais poços. Ele vai cavar poços no vale. A Bíblia vai dizer que ele vai cavar um poço. Ele está ali se dedicando. Quando, de repente, os pastores da cidade chegam para ele e falam assim, esse poço aqui, que você cavou e está dando água, não é mais seu. Sai. Isaac vai falar o quê? Sai. O primeiro poço que Isaac vai cavar, ele vai dar o nome de Ezeque, que a tradução significa contenda. E ele tem maturidade suficiente de não entrar em contenda. Então, quando alguém vem para roubar o poço dele, ele entrega Ezeque. Sabe o que me chama a atenção? É que ele teve o primeiro poço roubado. Mas sabe o que ele vai cavar? Sabe o que ele vai fazer? Cavar outro. Ele vai para o segundo poço. Ele cava o segundo poço. E algo que me chama a atenção aqui, que ele está sendo roubado, está tendo os seus poços enterrados, mas isso não vai impedir Isaac
de cavar mais. Ele fala: me roubaram, entulharam aquilo que eu cavei, mas isso não vai me parar. Eu vou cavar mais um. Ele cava. Ele vai dar o nome desse poço de Sitna, que no significado significa dupla contenda. E roubaram de novo. Irmão, perder já é ruim. Uma vez é ruim. Perder duas. E eu paro para pensar, eu falei: Senhor, o que leva ele está sendo roubado e está cavando. Alguém está metendo a mão naquilo que é dele. Alguém está sendo injusto com ele. Só que Isaac, ele não desiste. E ele vai cavar mais um. Fala para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele assim: não pare de cavar. Ele vai cavar mais um. Ele cava o poço. O poço começa a dar água. Ele vai botar o nome desse poço de Reobote. Porque o Senhor me alargou as tendas e me abençoou. O primeiro poço, roubaram. Segundo poço, roubaram. E o terceiro, o Senhor o deixou. O primeiro poço, contenda, ele não entra, ele foge. Mas isso não impede ele de cavar. Segundo poço, roubaram, tiraram o poço dele. Mas isso não impediu ele não parou porque teve um poço roubado. Ele se levantou e fala: não, vou cavar de novo. Posso ser canal de Deus para a sua vida, amém? Posso ser canal de Deus para a sua vida? Se saiu da sua vida é porque não era de Deus. É porque era de Deus. Porque aquilo que Deus tem para você, ninguém rouba. Aquilo que Deus tem para você, ninguém mete a mão. Rafael, roubaram o que é meu. Era para ter levado. Rafael, tiraram aquilo que é meu. Vai, isso não vai me impedir de cavar mais. Deixa que eu cavo. Rafael, tiraram isso de mim. Pode ficar tranquilo, querido, que o que Deus tem preparado para você é bem melhor, é bem maior. Rafael, tiraram isso da minha vida. Pode ficar tranquilo, que Ele tem preparado algo mais à frente para você. Rafael, estão bebendo da minha água lá. O poço que eu cavei já foi uma fase que você enfrentou. Agora Deus te leva em caminhos novos. Tem água nova, tem poço novo, tem um lugar diferente para você. E Ele vai te fazer prosperar. Roubaram o que é meu, não. Deixa levar. Porque o que Deus tem preparado... Oh, querido, você tem promessa. Ei, você tem promessa. Se Deus te colocou naquele lugar é porque você vai florescer. Então permaneça. Mas estão me roubando. Fique tranquilo que Reobote vai chegar para a sua vida. Deus vai alargar as tendas. Aquilo que você achou que ia acabar, vai abrir, vai crescer, vai frutificar, vai abrir filial. Estou sendo canal de Deus para a vida de alguém aqui. Aquilo que você pensou que era o fim, Deus vai te fazer prosperar. Se coloque de pé, querido. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Alguém pode ter desfrutado, querido, do seu poço. Alguém pode tentar ter roubado aquilo que é teu. Alguém pode ter tentado meter a mão naquilo que é teu. Mas o seu inimigo esqueceu que Deus ele tem uma promessa para a sua vida. E aquilo que é teu, é teu.
E o diabo não toca. O inimigo não toca. O adversário da nossa alma não vai tocar porque é teu. Aquilo que o inimigo pensou que ia parar, porque às vezes, quando entulha um poço, querido, quando nós somos injustiçados, isso dói. Isso é ruim. E se fosse outra ocasião, alguém podia parar e falar, não, eu vou deixar de cavar poços. Alguém, João, pode ter pensado assim, não, se é comigo eu desisto. Se é comigo eu paro. Entulharam meus poços, cara, eu não fiz nada, eu só cavei. Mas ele não vai desistir. Ele não vai parar. Eu sei que isso pode ser chato, mas olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, não pare. Tem coisa boa preparada para você, não pare. Insista, porque tem coisa boa, tem novidade de Deus chegando para você. Eu falei no início que a palavra é profética, querido, e palavra profética só pega quem está na ligação. Deus ele vai te fazer crescer. Deus ele vai fazer você triunfar. Você por acaso pode ter perdido o Sitna. Você às vezes pode ter perdido alguns poços na sua vida. Mas está chegando a honra de Deus para a sua vida. Quantos vão cantar o hino da vitória aqui? Quantos vão cantar o hino da vitória aqui? Eu fico com a palavra, eu creio tanto nela. Eu fico com a palavra. E a palavra diz que nesse mesmo ano nós vamos colher. Aproveita que a terra está boa aí, semeia nela aí agora. Semeia adoração nela aí agora.